Todos os homens odeiam os infelizes. Como sou odiado, eu, mais miserável do que qualquer ser humano. Contudo, tu, o meu Criador, detestas e repeles com desprezo a tua criatura, a quem estás ligado por laços que só a morte de um de nós pode quebrar. Queres matar-me? Como te atreves a brincar assim com a vida? Cumpre o teu dever para comigo, que eu cumprirei o meu para contigo e para com o resto da humanidade. Se quiseres subordinar-te às minhas condições, deixar-te-ei em paz, mas se recusares, saciar-me-ei no sangue dos amigos que te restam. Monstro, detestado, demónio que és, as torturas do inferno são uma vingança demasiado suave para os teus crimes. Censuras-me por ter-te criado. Aproxima-te então para poder extinguir a centelha de vida que te dei tão imprudentemente. A minha raiva não tinha limites. Atirei-me a ele, impelido por todos os sentimentos que podem armar um homem para matar outro. Afastou-me sem dificuldades e disse: acalma-te. Ouve bem antes de dares livre curso ao teu ódio. Não sofri eu já bastante para que ainda procures aumentar o meu infortúnio? A minha vida, a minha triste vida, ainda me é querida e defendê-la-ei. Não esqueças que me fizeste mais forte do que tu, mas não quero lutar contigo. Sou a tua criatura e serei meigo e dócil para com o meu amo e senhor. Se quiseres desempenhar o papel que te cabe. Oh, Frankenstein, se és justo para todos, não me esmagues, a mim, a quem deves não só a tua justiça, mas a tua clemência e o teu afeto. Eu deveria ser o teu Adão, mas sou antes o anjo caído em descrédito que banes do paraíso. Vejo em todo o lado uma aventura de que estou irrevogavelmente excluído. Eu era benevolente e bom. A mágoa fez de mim um demónio. Torna-me feliz e voltarei a ser virtuoso. Desaparece. Não quero ouvir-te. Não temos nada em comum. Somos inimigos. Desaparece. Ou mediremos forças num combate em que um de nós sucumbirá. Como posso eu comover-te? Nenhum dos meus rogos logrará fazer-te encarar com um olhar favorável a tua criatura que implora a tua bondade e a tua piedade? Acredita-me, Frankenstein, eu era bom. A minha alma transbordava de amor e de caridade. Mas não estou só. Desesperadamente só? Tu, o meu Criador, detestas-me. Que posso esperar dos teus semelhantes que não me devem nada? Repelem-me e odeiam-me. As montanhas desertas e os tristes glaciares são o meu refúgio. Errei aqui durante inúmeros dias. As grutas de gelo, que sou a única a não temer, constituem a minha casa, a única que os homens não me recusam. Saúde o céu, inclemente, porque é melhor para mim do que os teus semelhantes. Se todos os humanos conhecessem a minha existência, fariam como tu. Armar-se-iam para destruir-me. Como não hei de odiar os que me detestam? Não pouparei os meus inimigos. Todavia está em teu poder prestar-me justiça. Deixa-te enternecer e não me desdenhes. Ouve a minha história. Quando a tiveres ouvido, abandona-me ou lastima-me, mas ouve-me. Os culpados que ainda têm as mãos cobertas de sangue são autorizados pelas leis humanas a defenderem-se antes de serem condenados. Frankenstein, acusas-me de ter assassinado e, no entanto, matar-me-ias, a mim, a tua criatura, com uma consciência tranquila. Bela justiça a do homem. Muito bem. Muito bem, mais um episódio, segundo episódio do Clube dos Profetas Mortos, sejam todos bem-vindos. Temos aqui uma bancada especialista hoje, eu diria, em Frankenstein. 3 especialistas e um palpiteiro, que sou eu. À minha frente está a Jéssica. Oi. À esquerda da Jéssica está a Rita. Olá. À frente da Rita está o Felipe. Olá. E à esquerda do Felipe estou eu, Nico. E a gente vai falar hoje sobre Frankenstein, de Mary Shelley. Aliás, não é só Frankenstein, certo? É Frankenstein ou o Prometeu Moderno, como ela deu o subtítulo do livro. Muito bem, antes da gente seguir para a discussão, eu queria dar só uma sinopse do livro muito breve e também da autora, para a gente ter um pouco de contextualização depois da dramatização do pastor Tiago Alves. Muito boa. O nosso dramaturgo oficial. Então vamos lá. Publicado pela autora inglesa Mary Shelley em 1818, quando tinha 20 anos, Frankenstein, ou Prometeu Moderno,
que é considerada a primeira obra de ficção científica da história, é um romance que conta a história de Victor Frankenstein, um jovem estudante suíço que, durante seus estudos na Alemanha, decide criar, a partir de corpos encontrados em cemitérios, um ser vivente, daí o subtítulo do livro, O Prometeu Moderno. O monstro, como é chamada a criatura, ganha vida, e Victor, entretanto, foge da presença da sua criação e abandona-o. Começa então uma grande perseguição entre a criatura e o criador. Victor e o monstro vivem uma intensa relação de sentimentos mistos, entre ódio, arrependimento, sede de vingança, pena, desprezo e às vezes compaixão. As duas personagens desenvolvem-se de maneira surpreendente, deixando nós, leitores, amarrados à história e sempre com aquele desejo de ler o próximo capítulo. Bom, dito isso, dado esse contexto e também lido aqui um pedaço do livro para a gente estar devidamente ambientado, eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês, que é uma pergunta, na verdade eu quero de vocês uma resposta para uma pergunta de alguém que por acaso caiu nesse podcast, supostamente, e não leu o Frankenstein. Para quem não leu o livro, por que é preciso ler Frankenstein, na opinião de vocês, antes da gente seguir para a discussão do livro? Quem começa? Quem quiser. Eu vou começar, então. Acho que primeiro, a gente sempre fala isso, talvez seja um pouco repetitivo, mas os clássicos são clássicos por um motivo, né? Eles são atemporais e são universais, e eles tocam em questões que falam sobre a complexidade humana de uma forma tão incrível. E eu não sei, a literatura é algo que me comove muito, então a minha vontade é que todos possam ler esses livros. Então eu acho que esse é um daqueles clássicos que a gente precisa conhecer, que a gente precisa adentrar e emergir na história para conhecer mais sobre a história em si, mais sobre o contexto histórico, conhecer mais sobre a Mary Shelley. Porque quando nós conhecemos o Frankenstein, nós primeiro percebemos que é muito mais comum, é muito mais moderno do que a gente imagina, né? Ele toca em questões muito, muito, muito profundas. Questões éticas. Exatamente, e que abre um espaço para o debate, assim, interessantíssimo. É um livro muito rico e arrebatador, eu acho. E são debates que a gente precisa ter, que nós precisamos conversar, que nós precisamos colocar na mesa para conversar como, enfim, da comunidade. E pronto, isso por si só já é motivo suficiente. Mas a história em si é muito rica, a escrita da Mary Shelley é muito boa. É bom, sabe? Você vê as coisas ganharem vida pela escrita dela. Então, pronto, é um livro muito rico. Sim. Aligeirando aqui o tema, eu diria que têm que ler, nem que seja para perceberem que o monstro não se chama Frankenstein. Sim, por favor. Questões básicas aqui. Por favor, não. Ele não se chama Frankenstein, mas sim, Victor Frankenstein, que é o criador do monstro, não é? Que ele nunca teve um nome. Aí está, um dos pontos principais desta história, é que um criador que criou algo, que deu vida a alguma coisa inerte, não é? Sem vida, não se lembrou de lhe dar um nome. Então este livro ele vai buscar questões éticas muito profundas, ele vai falar sobre a forma como é que nós nos relacionamos uns com os outros e vai tocar naquilo que é o que é ser humano e o que é ser monstruoso. E isto tem um toque muito profundo, não é? São questões muito profundas sobre o que é ser, não é? Uma definição muito profunda. Eu acho que logo por aí, e nós olhando para trás, vendo que é uma obra escrita em 1818 por uma mulher de 19 anos. Exatamente, 18, 19 anos. É de uma pessoa ficar assim, realmente, temos que ler, temos que falar sobre o assunto, pensar sobre ele e comentar, né? Dar a nossa opinião. Uma das coisas que eu li muito interessantes é que existe muita opinião que não se consegue definir esta obra, não é? Em que estilo é que ela se enquadra. E de facto é verdade, não é? Um estilo gótico, é um estilo romântico, ficção. Eu já li os dois. Porque era algo gente falando as duas coisas. novo, né? Ela meio que criou um gênero novo, algo que estava em ascensão. Então... Sim. É que ela tira também as palavras difíceis e alemães, né? Acho que tinha uma ficção alemã ali acontecendo do fantástico.
Só que ela pega e coloca como se fosse no inglês simples, que todo mundo que consegue ler naquela época conseguia perceber a história. Isso era uma das coisas que o livro foi publicado primeiramente anonimamente, né? Sim, Em 18 Além e depois do em preconceito 20. de ser mulher. Era isso que eu ia falar. Atrelá-la ao pai dela, o livro. Durante esses 2 anos em que ninguém sabia quem era a autora, então em 1820 ele foi publicado com o nome dela pela primeira vez, existiam muitas especulações sobre quem tinha escrito o livro, mas ninguém considerava ter sido uma mulher, especialmente a Mary Shelley, porque estava muito bem escrito. Pra eles, né? Ou então acharam que era o marido dela. Exatamente. O Percy. E também porque, se eu não me engano, ela dedica o livro ao pai dele, né? No prefácio do livro, se eu não me engano. Eu li isso hoje, enquanto eu estava me preparando para o podcast. Tenho certeza. Mas o que me impressiona mais é perceber a maturidade que ela tinha com 18 anos para escrever alguma coisa como esta. Porque ela tinha que ter um monstro dentro dela, as características de um monstro e de um criador, para poder colocá-lo em papel, não é? Eu li também que ela sonhou com alguma coisa deste género antes de escrever o livro, o que também é interessante, não é? Mas de qualquer das formas ela teve que se inspirar em pessoas reais e possivelmente nela própria para poder escrever alguma coisa com esta dimensão e com esta profundidade. É importante ressaltar que, desculpa, Felipe, é importante ressaltar que ela veio de um ambiente literário muito rico, né? Se a gente estudar um pouco sobre a história dela, a Mary Shelley, os pais eram pessoas muito famosas. A mãe escreveu um livro muito famoso assim, sobre a emancipação das mulheres. O pai também era um escritor e editor de livros muito famoso. Então ela veio de um ambiente literário que isso obviamente foi importante para ela, para desenvolver muitos escritores, sim, ela pensadores conhecia muitas pessoas. Ela passou férias com Byron. Sim, que não é pouca coisa. Vou ali passar férias com Byron, dá licença. Que foi assim mais ou menos que surgiu o Frankenstein, né? Através de um desafio. Né? E ela conta... Né? Sim, e então, obviamente que isso é importante, mas é claro que isso não invalida a capacidade dela de escrever uma história como essa, desenvolver personagens como esses. E é claro que se nós estamos lendo esse livro hoje, em 2024, é porque ele ainda tem muito a dizer, né? E não nos podemos esquecer que Frankenstein tornou-se um mito, não é? Um símbolo. Sim. Nós conhecemos a personagem, não é? Que é um monstro, a qual nós chamamos Frankenstein, que ele aparece ainda agora, não é? Há um filme que ganha os Oscars por melhor atriz, que foi... Pobres Criaturas. Não é? Que foi baseado na personagem do Frankenstein, não é? Claro que eles... E muitos. Inclusive, eu estava lendo hoje um artigo que nós compartilhamos aqui, que eu achei interessante. Essa parte eu marquei aqui, que diz que o Brian Aldiss, que é um escritor famoso, ele dizia que a Shelley conseguiu algo notável, a criação de um novo arquétipo, que acabou por sobrepujar o livro em si. E é exatamente isso. Sim. Hoje o Frankenstein, primeiro que já começa que você já disse, né, que o Frankenstein não é o nome do monstro, né, é o nome do criador. Porque o monstro em si, monstro ou criatura, sim. Opa, falei alto. Não, mas a gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Eu prefiro falar criatura e não monstro, né? Mas eu aí também. Ele não tem uma identidade, nós vamos falar sobre isso, acho, mais à frente. Mas as pessoas têm muitas ideias sobre a história que não é a história original. E quando nós paramos para ler o livro, a gente fica surpreendida de como ele é impactante, como ele é profundo. Porque a gente só tem o que a cultura, vamos dizer, a cultura pop nos deu. Exato. E é muito mais profundo que isso. Sim. E o prefácio de 31 é quando ela diz isso, que ela escreveu sobre o que tinha medo, né? O que dava medo nela. Né? Isso é muito interessante, que às vezes fica se pensando que tem que ser uma coisa extraordinária, e ela falou, não, isso dá medo a mim, eu vou escrever sobre isso. E ela vai lá, não consegue dormir aquela noite, e fez muita gente não conseguir dormir por algum tempo. Né? Porque pra gente, com a distância, inclusive com a tecnologia, o Frankenstein às vezes parece uma coisa assim, muito distante, mas naquela época se pensava muito na possibilidade. Sim. Porque se discutiam muitas ideias, a ciência era nova. A Mary Shelley traz para a discussão coisas que estavam realmente sendo discutidas na época. Tinha o Charles Darwin ainda estava fazendo pesquisas, ainda tinha uma discussão do avô do Charles, quer dizer, estava muito aceso tudo aquilo, né? E ela traz isso para a mesa e faz a grande questão. Você botou
pergunta, né? Por que ler? Eu diria, pra gente encontrar um monstro dentro de si. Sim, que a gente... Mas, porque se você acha que você não tem algum monstro, acho que você tem que dar um passo atrás e pensar de novo, depois de duas e guerras definir mundiais. o que é um monstro, porque aqui nós olhamos para a criatura como um monstro e Victor Frankenstein, não é? Exato. Qualquer Temos vai que ter um olhar para as monstro, uma personagens, criatura. não é? Ele se define como monstro. Isso também é uma coisa interessante, né? Na edição que eu li, ficava muito oscilando entre criatura e monstro, né? E quando ele falava dele mesmo, a criatura dizia monstro, ou usava palavras como monstruosidade, aquela questão de não ser aceito, né? Mas fica mesmo essa questão, e por isso talvez ler os clássicos, né? Realmente, porque é onde você vai nisso. Eu acho que a gente poderia, na verdade, explicar um pouquinho a história e explicar, contextualizar o texto que nós lemos no início. Porque o monstro diz aquilo, né? Aquilo acontece no contexto do primeiro encontro deles entre o Victor Frankenstein e a criatura, né? Então, como eu disse no começo, o Victor cria o monstro, a criatura, entretanto foge, a criatura fica... Sim, ele renega a própria criação dele. A criatura fica abandonada. E eu acho que estava tudo dito na sinopse já, mas a criatura fica abandonada e ele fica com esse senso de ninguém, e por ter também uma aparência muito estranha, as pessoas que tinham contato visual com ele todas a rejeitavam, o criador dele também o rejeitou, então ele viveu. Eu ia dizer cresceu, mas ele não cresceu, né? Ele só existiu. Ele só desenvolveu. Sim, mas é engraçado que ele teve que passar um processo igual à infância, não é? Porque de aprender a falar, por exemplo. Exatamente. Ele não sabia nada do que era o social, não é? O falar é social, é expressão. E ele aprendeu a linguagem através da observação e da literatura, não é? Que e até a história. Ele vai pegar livros para poder ver como é que os homens se comportam. Ele vai criar a humanidade através das histórias. Exatamente. Né? E muito através também da imitação. Nós não nos podemos esquecer que nós somos produtos dos meios onde nós estamos, não é? E ele é muito um produto do meio onde ele está enquadrado. E as vivências que ele teve é que fizeram-no fazer as coisas monstruosas que ele fez, não é? Isso é muito interessante nós percebemos aqui como é que ele se vai, ao longo do trama, não é? Como é que ele se vai tornando no monstro que no final ele se torna, não é? Porque nós sabemos o final da história, não é? Nós sabemos o final do Victor e o do monstro ficou em aberto, mas é infeliz também. E aí nós vemos os processos, conseguimos fazer uma avaliação de quase como nos podemos tornar monstros, que era o que estávamos a discutir há pouco. E eu acho que isso é das melhores conclusões que nós podemos tirar aqui desta leitura. Realmente são os passos que nós temos até nos tornarmos assim. E podemos olhar isso no monstro, na criatura e também no Victor, porque ele tem um início, um meio e um fim, não é? E a personagem vai evoluindo consoante também o seu interior vai mudando. E uma das observações que eu vi foi o que é que motivou o Victor realmente a fazer uma criatura. E há o texto diz o seguinte, ele diz que uma nova raça abençoar-me-ia por tê-la criado. Nós temos aqui uma exaltação do seu ego próprio, não é? O intuito de uma criação de algo que deveria ser belo, não é? Nós quando queremos alguma coisa deve ser bela, mas neste caso o Victor não teve a olhar para a parte estética, nem a parte funcional, ele só quis criar alguma coisa que não existia, ele quis dar vida. É quase como um síndrome de ser criador, quase igualar-se a Deus, não é? Deus é o único que dá vida, não é? E ele quis dar vida a alguma coisa morta, gerar vida através de alguma coisa que já estava morta. E é muito interessante olhar nessa perspectiva. Para mim esta obra fez muito refletir sobre o Criador e a criação e o meu papel como criatura de Deus, não é? E em como Deus não nos abandona, não é? Ao contrário, não é o antagonismo entre as personagens, entre o Victor e Deus Pai que nós acreditamos, que está na Bíblia. E isso foi o que mais me impactou nesta história, realmente, foi olhar para esse antagonismo entre Victor e Deus. E acho que vamos falar disso um bocadinho mais à frente. Para vocês, então, dado esse panorama e sabendo um pouco mais sobre a importância e do que é que essa obra fala, eu queria aprofundar um pouco nesse tema mesmo e perguntar para vocês, na opinião de vocês, qual é que é o tema da obra?
Qual é que é o tema do livro? Sobre o que é Frankenstein. Ou os temas, assim, sobre o que é Frankenstein. Olha, eu acho que como todo clássico, é minha opinião, eu não li isso em lugar nenhum, mas eu acho que todo clássico faz a mesma pergunta. O que é o ser humano? A natureza humana. O que é o ser, exatamente. O que é a natureza, o que é o ser humano, o que somos nós. Como é que nós pensamos? Para onde vamos, né? O que é que acreditamos? Feitos. Exatamente. E o que é que nós podemos ser? E o que podemos ser, né? E ao mesmo tempo você está lidando com o passado, com o que você fez, o que você não fez. Eu acho que é uma obra e o tema para mim e é sobre identidade. Sim, eu ia falar isso. Não é identidade. No Frankenstein, principalmente, é sobre identidade. Porque a criatura, né? Quase que falei monstro. Ele não tem identidade. Não tem o nome? Ele desenvolve-se, mas ele... o próprio criador, né, o Victor Frankenstein, não deu uma identidade a ele. Isso é muito triste. Sim. Sim. Para quem não leu a obra, Victor, assim que viu a sua criatura, assim que ela ganhou vida, ele enojou-se da criatura, não é? E afastou-se dela. Rejeitou-a assim de uma forma muito bruta, muito crua. Eu acho que aquele efeito, que eu acho que a psicanálise vai falar sobre isso, que é o outro. Quando eu me vejo e é o outro, eu me afasto daquilo. E a crise que ele tem naquele momento parece muito isso. Ele tem uma crise, porque... A psicanálise, enfim, não dá para entrar nisso, do Lacan, o que ele fala, do outro e tal, mas tem esse aspecto que é, eu quando tenho contato comigo mesmo, que eu não conheço, eu me assusto. Sim. E se nós olharmos para a criação, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Victor não fez isso, não é? Porque ele enojou-se daquela imagem que ele viu, não é? Olhando para esse espelho. Ele teve medo, assustou-se, repugnou-se, não é? Com aquela imagem. E é tão interessante eu perceber que eu sou uma criatura de Deus e que Deus tem prazer em mim, não é? Que Ele viu beleza em mim, em todos nós. Isso é tudo que a criatura queria. E é o que ela ele pede, queria né? ser amado. Ela pede, ele... Isso é, Sim. Nossa, é comovente aquele Olha, discurso. nossa, esse livro é de chorar, coração, é de partir coração. Eu acho que o meu principal sentimento lendo o livro foi de tristeza mesmo. Sim. Assim. Nossa, é muito Os triste. discursos triste, do monstro, sim, da criatura triste. eram realmente... Quando ele fala sobre como adquiriu a bondade, como adquiriu a linguagem, como ele deu a... quando ele vai buscar a lenha, não é? Para colocar à porta do... Aqueles atos todos de bondade que ele teve para retribuição, não é? Quase. Ele sentia-se amado por eles sem os outros fazerem nada, só por observá-los, não é? Ele quase que se sentia pertença àquela família, apesar de ser apenas um espectador, estar a ver como é que os outros viviam. E ele queria retribuir esse gesto, não é? Por exemplo, outra parte do texto que eu adorei foi a parte em que ele fala sobre a diferença do que é a pobreza. O que é a pobreza para o monstro e o que é a pobreza para nós, porque ele percebeu que a pobreza para o homem, para o ser humano, é a falta de bens materiais, de estabilidade, não é? Porque eles tinham uma casa pobre, já tinham tido muito, e ele, isto é que é a pobreza, não é? É interessante a gente poder pensar que realmente o que é muito para nós, para os outros é pouco, ou vice-versa, ao contrário, o que é pouco para mim é ir buscar um bocadinho daquilo que é a infância. Ele estava a ser uma criança genuína naquilo que era a busca pelos outros, não é? Pelo afeto, pela pertença dos outros. Pela observação. E nós vamos nos perdendo ao longo da vida esse ser criança, não é? Essa genuinidade, não é? O ser genuíno. Essa parte do texto para mim foi a melhor de todas. Também foi a que mais me impactou. E nós nos desenvolvemos através do outro, né? Através do contato com o outro, através dos relacionamentos com o outro, que nós vamos... É assim. Exatamente. E isso era o que ele sentia falta, né? É isso que ele pediu ao Victor Frankenstein, né? Que ele queria alguém para estar com ele. Porque o ser humano não foi feito para ficar só. Sim. Então, é sobre solidão. Para mim, é um livro sobre solidão, porque ele só queria alguém para estar com ele. Eu acho que não desistam do livro, porque ele é triste, ele tem solidão. Mas, mas é boa. Mas às vezes a gente precisa ler sobre isso, né? Mas o livro também tem outros sentimentos, além de tristeza. Tem um toque de thriller. Tem um suspense, tem bastante coisa bacana, assim. Eu acho que pra mim o principal sentimento foi tristeza, pra mim, sem dúvida. Eu me senti muito triste enquanto li esse livro. Mas é uma tristeza que é
eu passei a olhar a rejeição com outros olhos depois de ler esse livro. Porque a gente está falando tanto aqui da tristeza, né? Do que esse livro causou em nós. Mas ela é uma tristeza causada pela rejeição, assim. Sim. E eu, num lugar de muito privilégio, pelo menos na minha opinião, até falei sobre isso com vocês no nosso encontro presencial, não fui rejeitado muitas vezes na minha vida. De maneiras sérias, assim, né? Não tô falando de rejeições bobas. E eu me senti pela primeira vez, assim, tipo, com um tipo de tristeza que eu nunca tinha sentido na minha vida antes, assim. De me colocar um pouco no lugar da criatura e pensar como deve ser rejeitado por querer ser aceito e não conseguir ser aceito. Isso me fez colocar esse livro me fez ter um sentimento que eu nunca tinha tido na minha vida. Eu fiz a seguinte pergunta, que é, na minha vida e enquanto ser sociável, se eu estou a criar algum monstro à minha volta. Porque ele criou-se um monstro também por causa do que os outros lhe fizeram, não é? E nós, nas nossas interações, nas pessoas que tocam diariamente connosco, não é? Nós não tocamos em muitas pessoas, sei lá, 10 pessoas por dia que nós falamos, sei lá. Até que ponto é que elas passam pela nossa vida e nós damos-lhe humanidade que não traga um sentimento de monstruosidade aos outros, que eles não se sintam rejeitados, que eles não se sintam maltratados, não é? E quando nós estamos numa empresa, estamos nos nossos relacionamentos familiares, até que ponto é que nós acolhemos o outro e pensamos no outro e nos colocamos no lugar do outro, não é? Fez-me muito pensar sobre isso, não é? Colocarmos no papel da criatura. Mais do que... Eu vou ser muito honesta, eu ignorei um bocadinho o Victor Frankenstein, para mim foi assim uma decadência. Para todo mundo. Foi o exemplo daquilo que eu não quero ser. E é muito bom nós termos esses exemplos na nossa vida, daquilo que nós não queremos ser e dizer, isto é um exemplo mau e eu não vou seguir por esse caminho, não é? Acho que todo mundo que lê Frankenstein não gosta do Victor. Sim. E eu tive pena dele, é uma agonia. É uma mistura de pena com raiva. Você começa uma degradação. É quase como quando nós vemos pessoas que se estão a autodestruir. Ele tem um botão de autodestruição ligado e não vai parar, não é? E tanto que eu acho que não foi. Nós às vezes temos aquela sensação de que é quase que os céus, não é? Quem não acredita, quem acredita, pronto, as crenças das pessoas dizem que há coisas que acontecem más às pessoas, não é? Quase como castigo. Neste caso, o Victor, o final dele foi ele próprio que o invocou, não é? Foi ele que criou o seu final, não foi obra de ninguém, nem sequer do monstro, não foi o monstro que lhe deu aquele final, ele fez ele Eu queria ter dado um tiro no Victor, mas ele resolveu morrer antes. Porque é isso. Exatamente, ele morreu antes. Eu não sei vocês, mas no livro dá vontade de chacoalhar ele e falar assim, meu Deus, a criatura só quer ser amada, dá um pouco de atenção, e a quantidade de pessoas que queriam amar o Victor, ele não deixava, porque ele estava obcecado. Eu falei isso aquele dia e falo agora, todas as pessoas que amam nesse livro morrem. Todas as pessoas que amam nesse livro morrem. E o Victor sempre está vivo. Sim. O Victor Frankenstein, ele é aquele homem que quer tentar alcançar o inalcançável e depois não sabe lidar com as consequências disso, né? A gente conversou um pouco sobre isso, né? O cachorro que encontrou o carro. Não sabia o que fazer. Mas é muito solitário, mas é uma solidão que ele também cria para ele, quando ele não pede ajuda, quando ele cria situações, quando ele afasta as pessoas, quando ele diz, eu resolvo tudo. Sim. Você vê ele na noite que ele viaja com a Elizabeth, ele tá lá com arma na mão esperando que eu resolvo, só que ele que tá aqui para resolver. E não resolve. Ele tá Nós sozinho. precisamos dos outros para resolver as coisas. Ele não consegue compartilhar com a própria Elizabeth. São duas formas aí de solidão e de pessoa. E aí está, ele quer fazer o seu caminho a solo. Ele nunca deixa que ninguém o ajude na sua caminhada. E a verdade é que nós precisamos uns dos outros. Até para sabermos de nós mesmos, não é? Sim. E o Victor, eu nunca ouvia ir buscar sabedoria a lado nenhum, a não ser à ciência ou os eruditos, não é? Sim. Mas um conselho, não é? Quantos nós aqui, e eu aconselho a todos, temos que ter alguém que nos aconselhe, que nos ajude na nossa caminhada. Nós não podemos fazer essa caminhada, essa jornada sozinhos. E o Victor esteve sozinho o tempo todo. Abandonado quase entre a loucura de uma cama, a dormir, a febre, a delirar e a criar alguma coisa que ele rejeitou a seguir, portanto é um vazio muito grande. Sim. Eu me reconheci nisso do Victor, porque eu tenho essa tendência então de ficar em si mesmado, ficar pensando, né? E você acaba não vendo o que está acontecendo ao seu redor. As pessoas estão... Eu acho que as outras pessoas é que são o nosso espelho.
não é? Às vezes a gente olha só ao espelho e não nos conseguimos identificar. E é preciso o outro que nos diga, não, tu és assim. Ou se estivermos a fazer coisas bem, que nos digam que estamos a fazer coisas bem, mas quando fazemos coisas más, que nos digam que estamos a fazer coisas más. Sim. Mas o homem moderno não quer isso. O homem moderno só quer festinhas. Exatamente. O homem moderno não quer... Mas o homem sábio quer isso. E nós queremos ir atrás da sabedoria. Por isso... é ouvir a sabedoria, não? E não ouvir o que a sociedade nos diz, que isso, é uma isso coisa que o Felipe falou é interessante. Ele falou que, nossa, eu quero matar o Victor, mas ao mesmo tempo eu me identifiquei com ele, me vi nele. Eu vivi muito no Victor. Isso é uma das grandes coisas da literatura. É empatia, gerar empatia em nós. E você poder se ver nos personagens como um espelho, assim, porque isso te dá um insight sobre quem você é, às vezes, que você fica, nossa... Olha, às vezes você lê uma frase que coloca em palavras um pensamento que você ainda não soube desenvolver na sua própria cabeça. E eu amo isso na literatura. Já que a gente está no tema do Victor Frankenstein e a conversa ficou aqui um pouco mais animada sobre essa personagem, talvez avançamos aqui para a terceira pergunta. Eu queria perguntar para vocês. Victor Frankenstein em uma palavra. Canalha. Fraco. Rita. Só. Porque Nicolas. Só de solidão. Pra mim é egoísta. Só de solidão, porque ele isolou-se. E eu acho que se ele não se tivesse isolado, se calhar podia ter criado alguma coisa para o bem. Não sei. Sim. Eu acho que nós às vezes vamos num percurso assim... que às vezes... é quase uma... Nós tanto podemos ir para praticar boas ações como de repente vamos praticar más, não é? E nós não podemos confiar plenamente em nós próprios. E aí está o só. Se ele não tivesse a caminhar só, se calhar ele tinha tomado boas decisões. Tinha revertido aquela situação de alguma forma. Mas ele era muito Betinho. Ele não conseguia, ele teve tudo na mão, ele estava achando que o mundo girava em torno da barriga dele. É um síndrome de criador, não é? E aí que tá, a gente volta de novo pra falar isso, porque são camadas. O Victor tem muitas camadas. E eu acho que é uma coisa que a gente conversou na nossa reunião presencial, sim. Dessa falta de propósito, porque ele queria criar aquilo por criar, para provar a si mesmo que ele era, por ego, talvez, assim, eu vou criar algo grandioso, mas ele pronto, fez a criatura e ele não conseguiu lidar com aquilo. Perdeu, qual foi o propósito dele ter criado? Né? Ele é muito inconsequente. E ele não teve maturidade para lidar com a própria criação, sabe? Porque perdeu totalmente o propósito. Isso foi eu acho que foi você que falou, não sei. Por exemplo, vamos dizer que ele fez a criatura e não virou o que ele imaginava. Mas, poxa, ele poderia chamar outras pessoas, poderia estudar com os colegas. Ele teve vergonha. Eu acho que ele nunca quis revelar como a criatura... Ele não revela ninguém no livro. A criatura era tão repugnante que ele disse, eu não posso mostrar a ninguém que criei uma coisa daquelas, não é? Sim. Eu acho que foi esse o sentimento que ele teve. E naquilo que foi o meu pensamento sobre essa parte dele criar alguma coisa e do sentimento, faz-me lembrar a parte em quando foi Adão e Eva, não é? Deus criou Adão e Eva e não foi Deus que nos afastou, foi o pecado que nos afastou de Deus, não é? E como é tão contrário àquilo que é a história desta criação do Victor Frankenstein, enquanto é o criador a afastar a sua criação, neste caso, não é? Biblicamente, nós vemos que foi o homem que se afastou de Deus desde o início, que fugiu da presença dele, não é? Que teve vergonha da sua presença. E isso fez-me pensar muito sobre aquilo que é a nossa história, a história de redenção, não é? Que Deus tem, que através de Jesus que nós podemos voltar à presença do Pai e temos um Deus amoroso que corre sempre atrás de nós, não é? É tão diferente da história do Victor, por isso é que
porque eu não consigo ter uma imagem nenhuma do Vítor. Aquilo é uma personagem que me passa... Não é a imagem que eu tenho de um criador. Essa era uma das perguntas que eu tinha preparado, mas não coloquei aqui pra gente discutir, mas já que você tocou no assunto, se é possível, porque a gente tem o Victor nesse texto como com a figura do criador, né? Uhum. Se é possível traçar algum paralelo entre o criador Victor e o criador Deus? Ou eles são antagonistas? Para mim, são exatamente completamente antagonistas. Na minha opinião. Foi a conclusão que eu cheguei. É tipo como fazer e como não fazer. Tu tens um plano, tens uma Bíblia cheia de propósito, de pactos feitos, não é? Deus nunca deixou a humanidade, até quando em Noé mandou, não é? Que foi queria acabar. Sim, foi um ato. Ele deixou a aliança, não é? Nós olhamos para um arco-íris e percebemos que Deus está continuamente à nossa procura, não é? Que está à nossa espera. E depois temos a Jesus, não é? Deus encarnado, fez-se homem, não é? Tem um propósito nisso tudo. Ou seja, vai na contramão de tudo que nós falamos do Victor Frankenstein. Que foi o que o Victor não fez, que ele fez criou por criar. Quer dizer, isso é o ser humano e sua pecaminosidade tentando fazer e alcançar algo. Ele justificou porque ele criou, mas isso não... Pra mim, a justificativa do porquê ele criou, que era criar uma raça nova, que fosse servir à humanidade, e não sei o que, não é um propósito. Pra mim são coisas diferentes. A justificativa dele não era não dá propósito ao que ele fez. Egocêntrica só. É fazer por fazer. Foi criar por criar. Sim. Mas eu acho que ele ter criado foi a única coisa que eu consigo dizer positiva do Victor é essa. É que ele foi onde nenhum homem jamais esteve. Você bota um objetivo científico, você persegue, você dá do seu melhor, você não dorme, você não faz nada, você só vive para aquele projeto e o projeto sai. Sim. É super questionável, é muita determinação, é muito cuidado, é muita mas baixa no que vocês estão falando mesmo, e tem toda a razão. O princípio, o porquê, o plano, tá tudo errado, mas ele foi onde ninguém jamais esteve. O professor que não gostava dele, né, até brincou com ele pelas coisas que ele lia, diz que ele é o melhor da faculdade, tipo assim, como se tivesse voltado por cima, né? E nesse momento ele fica triste de novo, quando o professor fala isso, porque ele sabe o que ele criou. Mas é interessante também que a Mary Shelley diz que ele é Prometeu moderno. Ele não é Zeus. E não é Zeus também que cria os homens. Que são né? dois papéis diferentes, exatamente. São dois papéis diferentes. Zeus, Prometeu, e quem cria os homens é o irmão de Prometeu. Que me falha agora o nome dele, mas é o irmão de Prometeu que cria os homens. E Prometeu só leva o fogo para os homens. E os homens já estão vivos, já têm energia. E com aquilo criam. Então, tipo assim, o que Victor faz com o que ele tem na mão? Né? Seria talvez uma analogia mais próxima da ideia do Prometeu. O que ele faz com o que ele tem na mão? Quais são os dons que ele tem? Para onde que isso vai? Vai pro ego dele, a gente vê para onde que dá, né? Uma vida completamente sozinha, que termina sozinho, fazendo discurso sozinho. E que ele tinha escolhas para não ser, né? Porque ele tinha pessoas que o amavam, que estavam à espera dele. Ele não precisava seguir esse caminho. A criatura, por exemplo, só conhece o Victor Frankenstein, o criador. E ela pede amor a ele, inclusive. Sim. E todas as pessoas que ele perdeu. Ele conseguiu ser o egoísta ao ponto de perder as pessoas todas e não contar a ninguém, até esse momento, o que é que ele tinha criado. E todas as pessoas que estavam ao redor dele amavam ele. O Clerva, o pai, os irmãos. Todas as nesses momentos deles de tristeza e que ele tinha febre e passava mal, desmaiava e não sei o quê. Todas as pessoas que amavam ele e que tinham contato com ele perguntavam o que estava acontecendo. E ele nunca dizia. Por isso que tem aquela frase que eu li em algum lugar que eu não lembro onde, mas que dizem, né, que quando você lê o Frankenstein da Mary Shelley, você percebe que, na verdade, o monstro não é um monstro de fato, mas sim... não é um monstro, o monstro é o Victor. O monstro é o Victor Frankenstein. Eu também li que ficamos aqui muito naquele pensamento de se podemos desculpar um homicídio de uma pessoa inocente só porque o assassino foi vítima de preconceito. Eu li isto. Isto é outro tema. Porque nós olhamos... no segundo podcast. Posso fazer um linchamento virtual, já que eu fui linchado? Não, porque o monstro, não é? Ele comete homicídio durante, não é? Uma série de vezes. E nós estamos aqui a torcer pelo monstro, verdade? Sim. Também temos aqui uma questão muito pertinente para falar. Eu não torci pelo monstro, isso é engraçado. Não? Eu fiquei triste. Eu confesso que eu torci. Eu também. Eu fiquei triste, mas eu tava querendo saber para onde que ele ia. Porque tem um momento que ele decide. E isso é muito legal. Por isso
Por isso que esse livro também é um clássico, porque ele toma uma decisão. Ele vai fazer as justificativas dele, vai dizer por que ele fez, tudo mais, mas ele tomou uma decisão. E a decisão é, vou matar todo mundo. Boa ele podia ter resposta, tomado foi. outra. Ele podia ter tomado outra. Porque se eu digo que ele não podia... É porque, assim, isso o próprio monstro... A própria criatura. A própria criatura diz que ele tentou... ele conheceu o amor e conheceu o bem, e ele quis ter isso, mas ele não recebeu isso de volta. Então, mas como ele só conheceu. recebeu... Sim, Ele sabe o bem e o mal. E decidiu. E ele conheceu o mal, e foi só isso que ele recebeu do Victor Frankenstein. Então, ele quis vingança, basicamente, do criador, eu consigo entender, mas não consigo justificar a situação E eu também não tô dizendo que é preto ou branco, entende? Porque Mas a gente só tem um recorte do romance. Ele podia ter super assilado. A vida não é preto e branco, a vida é cinza. Ele podia ter ido pra lá, muitas pra trás, se arrependido, podia ter voltado, podia ter falado, vou te matar, Vitor. No final, não, Vitor, eu te amo. Mas teve um pouco disso. Teve um pouco disso também, inclusive. Teve um pouco disso. O final é muito disso. Mas o final já tá naquele negócio, é remorso ou arrependimento? Sim. Eu acho que remorso. Eu acho que no final foi muito o que o Thiago disse também na nossa reunião, que é como se eles precisassem um do outro pra sobreviver. Ele precisa da criatura e a criatura precisa dele. Criou uma dinâmica. Criou aquela dinâmica meio... Tá meio distorcida, né? Tom and Jerry. Não tem esses relacionamentos, pessoal. Não tem. Mas a gente tá aqui a falar do que acontece do livro. É como se um dependesse... Porque no final os dois ficaram sozinhos. Sim. E uma precisar de afeto e outra rejeitá-lo, não é? Sim. Mas os dois se amando no ódio. Porque só tinha se amando no ódio deve ser uma coisa terrível. Os casamentos amando no ódio. Não sei se vocês... Na verdade, eu sei que vocês já sabiam, mas eu sei que quem tá ouvindo não sabe. Que nós aqui nessa mesa estamos na presença de uma autora também, né? A Rita Pires escreveu um artigo acerca de Frankenstein. Deixa eu ler aqui o título do artigo, só para eu não dizer nada errado. A Síndrome de Frankenstein e a Teologia Bíblica. Isso foi... Eu já expliquei um bocadinho aqui hoje, não é? O que é que foi a minha conclusão, não é? Que foi pegar no antagonismo dos criadores. Portanto, foi a partir daí que eu fiz a minha reflexão, não é? Em que houve um afastamento da criação através do pecado, não é? A criatura e criador através do pecado, e depois, nesse artigo, eu falei sobre os vários pactos que foram sendo feitos ao longo da história, na Bíblia, não é? E que culminou tudo depois na parte mais bonita, na minha opinião, não é? E eu vou ler este versículo. Você acha que é possível a gente disponibilizar o artigo Sim, sem problema nenhum. Na descrição? Na descrição? Sem problema nenhum, é muito simples, não é muito exaustivo. 55 páginas. Não, nada disso, é muito simples, não. Tô brincando. Mas que é... A palavra tornou-se homem e viveu aqui na terra entre nós, cheio de amor e perdão, cheio de verdade. E vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. E é João 1:14. Essa parte em que eu penso que o meu Criador fez... mandou o seu Filho unigênito para morrer por nós na cruz, para que nós pudéssemos voltar a ter a vida eterna. E juntarmos a ele novamente é muito impactante para quem não tem esperança, não é? Para quem não acredita que é um ser amado. Quando houve esta mensagem do Evangelho, esta boa notícia de que houve um plano para que eu pudesse voltar ao Criador, é magnífico, não é? E quando nós fazemos este paralelismo com o que nós estamos a ler de um Criador que rejeita a sua criação, nós sentimos rejeitados naturalmente, não é? Nós quando em sociedade, em família, muitas vezes temos estes momentos de rejeição de identidade, quem é que nós somos, o que é que andamos cá a fazer, e depois pensar que há um Deus que me criou e que a única coisa que Ele deseja de mim é estar comigo. Realmente é muito impactante, e é essa a conclusão que eu cheguei, não é? Em que o paralelismo entre as duas histórias, não é? E foi essa a minha conclusão. Eu acho que é óbvio demais, né? Falar que o que faltava na vida da criatura era o amor de Deus, né? Porque, pronto, a gente tá... Aqui a gente vai entrar numa divagação muito grande, né? Se a criatura podia conhecer o amor de Deus, enfim, mas... acho que não tem muito como fugir disso, né? O que a criatura precisava
era o que nós temos, nós aqui, e agora eu digo nós aqui, nós 4, todo mundo que tá ouvindo, é o que nós temos sem saber que nós temos. Aliás, sem saber não, nós sabemos, nós somente não percebemos tanto, né, que é a aceitação. Nós somos aceitos, nós somos comprados por Deus, né? Ou seja, nós passamos de rejeitados, de perseguidores de Deus a perseguidos por Deus, de alguma maneira. E acho que era o que faltava, assim, era o criador, no caso o Victor, se voltar para a criatura e falar, não, tudo bem, com todos os teus defeitos, exato, eu vou te acolher. Inclusive, a gente pode falar spoiler aqui, né? A gente só tá falando depois de 45 minutos. Se você está até aqui, meu filho, você já entendeu, então, né? vai mais um. Segura. É porque eu ia falar que a parte mais impactante pra mim foi quando a criatura pede uma companheira. Era essa parte muito importante. Que ninguém falou sobre, mas essa parte termina o capítulo assim, eu fiquei, nossa, ele só quer uma companheira. Ele só quer uma pessoa como ele, porque ele é diferente de todo mundo. Que entenda o drama dele. Eu acho que a opção da companheira foi porque o Frankenstein, eu quase chamei o monstro de Frankenstein, foi porque o monstro se viu sem opções, né? Sim. Porque ele já tinha tentado a aproximação com a família, ele foi rejeitado. Ele tentou a aproximação com o Victor, ele foi rejeitado. Com uma criança, ele foi rejeitado. Eu acho que aquilo foi como, tipo, a minha última cartada, a minha última tentativa vai ser, olha, faça... Porque eu não quero estar só. Se vocês, seres humanos, não me aceitam da maneira que eu sou, faça alguém como eu, para que, assim, talvez, e aí, novamente, eu vou falar a mesma coisa para vocês que eu falei no nosso encontro presencial. Nada garante que a tal companheira iria aceitar. Até o Vitor falou isso, né? Exato. Quem garante que depois não larga ele, exato. Vira 2 assassinos. Mas era, assim, se a gente se colocar um pouco no lugar do monstro também, era o que ele tinha, né? Era isso ou nada. E era um pedido pra mim razoável, sim. Claro, ele pede a irmandade, né? Ele não tem amor na irmandade, que são os Delancey, que é a família, né? Ele não tem amor da infância, que seria o puro, que não tem os filtros sociais. Ele tenta o amor romântico, né? O amor erótico. Nossa, e não vai. Sim. Há pouco estávamos a falar sobre o que é que era a parte das instruções de como criar um monstro. Acho que era importante nós falarmos um bocadinho com sobre certeza. isso. Não tem raios elétricos, gente. A falar, sim, Número 1. porque acho que este livro é um manual de construção de monstros, assim como o Frankenstein pediu a construção. Melhor, o monstro pediu ao Frankenstein outra construção, não é? De outro monstro idêntico a ele, não é? Outra vez o manual de instruções de criar um monstro. Este livro, ele dá-nos um manual como é que nós nos tornamos monstros, não é? E eu consegui, através de alguns artigos que li, essa opinião é dada através do seguinte, para criarmos um monstro não podemos dar nome, não é? Que foi o que aconteceu ao monstro. Ele nunca teve uma identidade, nunca teve um nome. Depois é preciso sermos órfãos de pai, ou seja, que foi o que aconteceu ao monstro. Depois é a instrumentalização do outro, ou seja, é apenas utilizarmos as outras pessoas para o nosso próprio benefício, não é? Portanto, estamos a construir monstros assim. Depois é termos uma criação disforme, não é? Este monstro nunca foi belo em nada, não é? Nem na sua voz, nem na sua aparência, nada era bonito ao olhar, não é? Não tinha sentido estético. Também não teve a possibilidade de ser uma criança, e nós sabemos muito bem como a infância é importante na construção do eu, não é? E de ser um adulto saudável. Depois ele foi completamente privado de viver em sociedade, ele vivia escondido, não é? A fugir das pessoas porque não podia estar dentro da sociedade. E depois esta parte para mim é muito importante, que é ele foi uma pessoa que nunca foi ouvida. Sim. Nem o seu próprio criador, ele queria ouvi-lo. Não teve, sempre que o monstro falava, parece que o Victor estava ali quase a dizer, não quero ouvir-te mais, a argumentar contra, nunca devia ter criado. Quer dizer, o que tu estás a dizer não é importante.
uau, essa parte para mim foi muito importante. O que o Thiago leu no começo foi um pouco disso. É muito importante. E aliás, ele falava bem o monstro, isso foi uma surpresa pra mim. Falava eu tinha naquele imaginário de que eles falaria bobagem. Sim. Super argumentativo a criatura. Isso leva-me ao último ponto, que foi a educação do monstro. Ele teve uma educação mutilada, ou seja, incompleta, não integral, porque ele teve uma educação através da observação apenas e através da literatura, porque ele leu. O monstro queria saber mais, queria ele aprender. Leu Plutarco, nem eu li Plutarco. Exatamente, por isso é que ele era tão erudito a falar, não é? Por isso... isto é quase um manual de instruções de como é que nós nos tornamos monstros, e isto é muito importante para as nossas vivências diárias, porque há aqui muitas coisas que nós às vezes podemos estar a fazer e nem temos consciência. Contra o outro. Em relação ao outro. Sim. Para deixar claro isso. Exatamente, em relação ao outro. Estamos fazendo uma dessas coisas que você listou que pode estar criando monstros ao nosso redor. Exatamente. Às vezes filhos, é uma chamada sobrinhos. de atenção. Sim. Ao que é que nós fazemos às pessoas que estão à nossa volta. Interessante que assim, é claro que quando a gente lê o livro, talvez alguém pense, nossa, mas como ele conseguiu se desenvolver intelectualmente de forma tão elevada sozinho e tal. Mas pronto, na história tem verossimilhança, sabe? Isso que importa. Sim, eu claro. Acho que a Mary Shelley quis passar... Eu acho, né? Quem sou eu para dizer que a Mary Shelley quis passar? Mas ela quis dar voz a um ser que é diferente, que não é visto na sociedade, sabe? É alguém que vive à margem da sociedade. E como que nós lidamos com alguém que é diferente? Ele não foi aceito. Então... É isso, ele foi uma pessoa que se desenvolveu e que ele sabia explicar como ele sentia. Eu acho que ela quis dar essa voz, sabe? Alguém ele sabia mesmo, né? Exato, ele sabia identificar os seus sentimentos, ele conseguia colocar em palavras. Eu acho que ela quis dar voz a isso. Às pessoas que não são aceitas pela sociedade de alguma forma e que, por exemplo, ao ler vamos dizer, esse manual, né? São as pessoas que não abraçam, não aceitam essas pessoas, né? Então, essa questão do diferente, do que é fora da norma, eu acho que também é uma das questões basilares da obra, sabe? Pra gente caminhar só pro nosso último final, o nosso último final, não, pelo amor de Deus. Temos vários finais. Pro nosso último momento, o momento final, de uma maneira muito rápida, uma última pergunta para vocês. Em um tweet, 280 caracteres. Poderia haver redenção para o monstro? Ah, não, do que isso? Você solta uma pergunta dessa. Manda uma pergunta dessa para 280 caracteres. 280 caracteres. Traz a Bíblia aí pra gente ver. Uau. É Deus que define quem merece redenção ou não, assim. Mas o monstro da Mary Shelley, senão a gente... mas falei da Bíblia, o Deus da Mary Shelley é Victor Frankenstein. Será que é só o monstro que precisa de redenção? Exato. Eu ia falar isso, já que o Victor não tem, já que o Victor não tem, o Afonso não teve, a Justine não teve, a Elizabeth não teve. Mas eu pergunto mais pelo monstro, porque o monstro foi o único ali, dentre essas duas personagens, o monstro foi o único que ambos precisavam, o Victor até muito mais do que ele, mas o monstro foi o único que proativamente procurava por isso, né? O Victor procurava por, sei lá, nem ele sabe o que ele estava procurando na vida dele. O monstro estava à procura de redenção, a história toda é acerca do monstro procurando, exato, procurando ter a sua vida redimida. Portanto, aliás, para reformular essa pergunta, então, se vocês fossem Victor Frankenstein, o que é o que vocês teriam feito? Se fossem vocês os criadores do monstro. Teria sentado e falando, vamos conversar. E eu falei, ok, então vamos tentar, peço desculpas por ter... Primeiro que eu não ia nem abandonar, né? Mas pronto. Mas eu acho que, acima de tudo, ter um diálogo e conversar e... Mas levando em consideração que você tem sentimentos de repulsa pelo monstro. Não vai ser tão fácil assim, só tô dizendo que não vai ser tão fácil. Não, mas sim, eu sei que não é fácil, mas eu acho que o Victor Frankenstein, ele foi, tendo em conta tudo que nós falamos, ele estava cego. Então, eu acho que... Eu não sei, eu acho que eu não soube desenvolver muito bem meu pensamento, mas eu acho que a sensação que eu tive, eu vou falar de forma emocional aqui, é que eu só queria que alguém desse atenção à criatura, que alguém sentasse e conversasse com ele, desenvolvesse algum relacionamento com ele. Porque talvez, se isso tivesse acontecido,
metade da história não teria se desenvolvido. E os pontos que a Rita leu já estavam quase cumpridos. Nada. Sim. Não teria feito nada. Então, ele só queria atenção. Então... Rita, o que você teria feito diferente? Tudo. Se você fosse Rita Frankenstein. Eu acho que não tinha sequer ideia de criar alguma coisa assim. Começa por aí, eu não também sei, não. Eu acho que quando nós sabemos que somos fruto de algo maior, ter uma ideia destas é um bocado megalómana, não sei. Não passaria, não pus nesse papel, não refleti sobre esse tema. É difícil, né, de responder isso. Eu, em relação a isso, sobre nós sermos obcecados por alguma coisa, não é? Que foi o que o Vítor era. O Vítor, ele teve aqui uma citação que foi das minhas preferidas no livro. Vou só ler rapidamente. Em que ele fala sobre as obsessões e sobre aquilo que aquelas nos levam. E ele diz que um ser perfeito deveria conservar sempre o seu equilíbrio e nunca permitir que uma paixão ou um desejo passageiro lhe perturbasse a tranquilidade. Se o trabalho tem tendência para diminuir a nossa afeição e os nossos gostos pelos prazeres simples que nada deve perturbar, é que tal trabalho é nefasto ao espírito humano. Ele já sabia que o trabalho que ele tinha feito era nefasto. Ele tinha consciência de que era nefasto, mas ele fê-lo na mesma. Eu tinha parado aqui, não é? E aqui está o equilíbrio. Nós temos que viver uma vida equilibrada, não é? E não levar as nossas paixões a um extremo que nós deixamos de ser racionais e nos tornamos irracionais. Porque nós somos seres racionais. E apesar do mundo nos dizer viva a vida, just do it, não é? Nós somos racionais e nós temos capacidade de pensar e de escolher e decidir. E eu, se calhar, se eu fosse o Vítor, tinha escolhido diferente, não é? Mas também sei que nós somos seres caídos e pecadores e que é muito difícil seguir por esse caminho. Sim. E aí está o equilíbrio que nós precisamos. E essa é a minha conclusão, em como nós precisamos uns dos outros, por isso é que a minha escolha da palavra só. Nós não podemos caminhar sós, porque nós parece que andamos numa corda bamba, tanto queremos o bem como de repente queremos o mal. E se não for às vezes os outros a puxarem para o sítio certo, mostrar-nos o caminho, é muito difícil tomar decisões acertadas. É difícil mesmo. Então, acho que esta seria a minha conclusão. Felipe, o que é que o Victor fez de errado? Eu acho... vou tentar responder a primeira. Okay. Essa pergunta é muito boa. Essa pergunta é muito boa. Eu não sei se é o que o monstro quer, a redenção. Eu acho que... Eu não sei mesmo se ele quer redenção. Eu acho que ele quer ser amado. Sim. Eu, se fosse tentar definir, eu tentaria definir por aí. Quando a gente fala de redenção, é porque passa toda a história e chega aquele momento final, né? Aquela cena é muito do navio. Eu acho que poderia haver redenção aqui. Ele poderia escolher, né? Já que eu tinha falado da questão que ele escolheu antes matar, né? Escolheu o mal. Agora ele podia escolher. Ele podia escolher a redenção e ele poderia ser redimido. Se o irmão que some da história... Porque ele tem mais um irmão aqui, não sei se vocês lembram. Tem um irmão que ele some, só recebe o Vítor quando volta para Genebra e depois não se fala mais dele, né? Se fala uma outra vez só. Que eu acho que quando a Elizabeth vai falar com a Justine. Mas enfim, esse irmão... Se perdoasse o monstro, se esse irmão recebesse o monstro, se esse irmão botasse o monstro na sociedade, talvez ele deixasse de ser um monstro, que ele mesmo dizia de si, e passasse a ser uma criatura tal qual esse irmão. Por que esse irmão? Porque esse é o irmão que viu tudo, perdeu todo mundo. Esse é o irmão que é tipo uma testemunha indireta. Interessante, é verdade. É verdade, bem ele lembrado. É tipo uma testemunha indireta. Foi quem sobrou, né? Ele é o que sobrou. Foi ele que sobrou. Ele não participa de nada, mas ele é que sobra. O irmão menor morre, o pai morre um pouco de desgosto, Elizabeth morre, o Victor morre, só sobrou ele. Se William ele morre. Eu tinha até esquecido. O William, que é o mais novo, se ele perdoa o Frankenstein... Tá vendo? Eu fiz a mesma coisa. Tudo bem, que ele também podia perdoar o Victor Frankenstein, entendeu? Victor, eu vou te perdoar por você ser um canalha. Agora, ele perdoa e traz o monstro, eu acho que é a redenção. Agora, se eu fizesse o que eu faria diferente do Victor, é assim, vou aqui correr o risco de ser um malzinho, mas sim, o que eu faria diferente é que eu juntaria muitas pessoas e teria matado a criatura.
Eita, não tava à espera dessa. Esse seria o fim. É uma possibilidade. Nossa, velho. Esse seria o fim de uma pessoa bem egoísta, que estava aqui vivendo uma vida egoísta e que precisaria acabar com o problema. Olhando a perspectiva do Victor... ok, você fala na perspectiva dele, né? Na perspectiva do Victor. Eu achei que a pergunta seria o que você faria se você fosse o Victor Frankenstein. É porque foram duas. Uma pergunta acabou por se tornar outra. Então depois, eu me confundi. Mas tudo bem. Talvez eu matasse também. Será? Bom, pessoal, acho que foi uma conversa bastante produtiva. Eu gostei do resultado de estar aqui conversando com vocês e acho que a gente conseguiu dar um panorama. Eu sinceramente, eu consumi algum conteúdo sobre esse livro. Depois que eu li, depois que eu terminei o livro e entre esse encontro agora, e eu não encontrei pessoas conversando de maneira assim muito profunda acerca do livro como a gente conversou agora. Eu gostei bastante. Espero que quem está em casa ouvindo tenha gostado também e se sentido motivado a conhecer a história do Victor Frankenstein. Leiam, por favor. A gente vai colocar o artigo da Rita e talvez o artigo da USP, que é o que do Rogério de Almeida, muito Marco Beccari, Gostei que inclusive Todas tem um referências, artigo da Universidade do Minho. Muito bom mesmo. É uma interação muito interessante. É um PDF que está gratuito na rede, mas a gente pode referenciar. Sim. Muito bom mesmo. Por último, mas nem um pouco menos importante, deixa eu só aqui abrir o meu calendário rapidamente. 22 de abril, né? Sim. 22 de abril, nosso próximo encontro do presencial, segunda-feira. Clube dos Profetas Mortos, segunda-feira. Nosso livro é Filho da Pide, do Paulo Filho da Pide. É filho? Eu tava até agora falando Filhos da Pide. Eu tava falando filhos até eu pegar o livro na mão. Mas é Filho da Pide, Paulo Jorge Pereira. Com o tema, o tema do 25 de Abril. Nós estamos a comemorar 50 anos do 25 de Abril. Exatamente. É um romance, não é um documentário, não é um filme, não é um livro histórico. É um romance que tem os elementos da ditadura. É um livro que muito recente, acabou de sair. Inclusive vai ser apresentado, tem mais apresentações para decorrer esse mês, então está bem recente mesmo. Você encontra o livro para vender facilmente. Se você fizer uma pesquisa pelo nome dele no Google, Filho da Pide, você já vai encontrá-lo para vender, num preço bem camarada. E também está na biblioteca pública. Corra, porque eu peguei quase todos. Se você ainda tiver algum livro na biblioteca pública disponível, você pode pegar, se o Felipe não tiver pego todos. E é isso, nos vemos no dia 22 com o livro Filho da Pide lido. E espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês também que estão aqui na mesa tenham gostado. Incrível. Obrigado, galera. Nos vemos na próxima. Tchau. Adeus.